Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar falando a respeito de um assunto muito sério. Advertência contra o adultério. Essa lição que nós estamos ministrando agora na escola dominical, sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. Então, são temas muito importantes para o viver diário de um homem, de uma mulher, que se encontra no livro de Eclesiastes e de Provérbios. Todos os assuntos que você gostaria de saber a respeito, no livro de Provérbios e Eclesiastes, você vai encontrar alguma coisa que diz respeito a termos uma vida vitoriosa. Por isso seria muito bom que vocês pudessem estar lendo. Quando você chegar na sua casa, hoje, à tarde, se tiver um tempinho, você abra o livro de Provérbios e Eclesiastes, leia este livro. Ele é muito importante para a vida, uma vida cristã vitoriosa. No livro de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 14, um dos mandamentos de Deus ao povo diz respeito: não adulterarás. Então esse é um mandamento do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 1. Advertência contra o adultério. Provérbios 5, versículo 1 diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Porque os lábios da mulher, o versículo 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Aqui está falando sobre a astúcia da mulher adúltera, do homem adúltero, né? E para que a gente possa ficar atento, aquilo que eu gosto de dizer constantemente, que o diabo, ele não vem com os seus chifres e tridentes para ameaçar a sua vida, mas ele vem sutil, de maneira sutil. Ele vem de uma maneira trazendo a você carências emocionais, físicas, para que você possa se sentir que deve procurar em outra pessoa aquilo que deveria ser planejado de Deus para a sua vida, no casamento, debaixo da cobertura de aliança, um relacionamento saudável. E muitas vezes as pessoas estão deixando de beber a água da sua cisterna e estão procurando derrubar as suas águas em outros poços. Você vê aqui, não sei se está dando para enxergar bem, a imagem dessa mulher, numa figura diabólica, e este homem sendo seduzido por esta mulher adúltera. Os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha que coisa preciosa, gostosa, parece envolvente, doçura, prazeres. Mas vamos para frente? Antes que a gente se envolva com essa doçura, antes que a gente comece a se empolgar com essa ilusão, vamos para frente.
E você que está sendo tentado, você mulher, você homens que estão sendo tentados, fiquem atentos. Vamos para frente. No versículo 4, diz assim: mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, afasta o teu caminho do homem adúltero, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. No livro do profeta Oséias, diz assim: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes, a igreja tem ensinado, e as pessoas estão aqui, entra por este ouvido e sai por este outro. Mas que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa fazer com que as palavras do Senhor entre neste ouvido, mas não vá para o outro. Entre neste ouvido, mas desça para o nosso coração. Aqueça nossa alma e nos conduza por caminhos que agradam ao Senhor. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os teus ouvidos. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, doce, suave. Oi, meu querido, o que você tem? Estou sentindo que você está triste hoje. Sabe aquela pessoa que lá no seu trabalho te entende, tem os ouvidos para te ouvir, para te compreender, aquelas palavras doces, suaves. E muitas vezes a sua mulher dentro da sua casa, por falta de sabedoria, e muitas vezes o homem dentro da sua casa, porque o homem, o que provoca nele, ele é despertado, a maioria, pela sua visão, pelo olhar, e continuar olhando. E muitas vezes a mulher, a maioria, é despertada pela audição, por aquilo que ela ouve. Então hoje nós estamos aqui para fugirmos daquilo que traz para nós maldição, o que traz para nós morte física e morte espiritual. Mas também ficarmos atentos, termos sabedoria para cuidarmos da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento, do nosso casamento. Quantos aqui são casados? A maioria. E os outros que estão aqui querem casar? Amém? Então a lição serve para todo mundo, para aqueles que são casados e para aqueles que querem casar, né, Lucas?
assim: as consequências do adultério, mas o fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ei, o diabo, não que nós vamos jogar a culpa no diabo, nada disso. Somos nós que decidimos o que nós queremos para a nossa vida, o que nós vamos fazer com a nossa vida. Somos nós que tomamos atitudes. Mas o diabo é astuto em jogar os laços. Hoje em dia, deixa eu mostrar uma figura aqui, essa. Hoje em dia, nós estamos deparando, nós como igreja, eu como pastora, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito deste aparelhinho aí. Muitas pessoas dentro da igreja têm deixado ser levado por esse instrumento tão importante na nossa vida. A tecnologia tem crescido tão rapidamente. Nossos filhos, por menores que sejam, eles já sabem teclar, já sabem manusear um celular, um iPhone, um iPad e tablets. Esses dias eu dei meu celular na mão do nenê, não lembro quem foi, e ele com o dedinho, para passar as fotos. E infelizmente, as maiores pornografias estão aí ao acesso das nossas crianças, ao nosso acesso, apenas com um toque. Eu e você decidimos se nós vamos entrar por este caminho ou se nós vamos nos comprometermos, os nossos olhares, a nossa boca, o nosso falar, nosso andar, nosso agir, com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, que aquele que sabe o que é melhor para nós, aquele que fez a família, projeto de Deus, família, projeto de Deus. Ele é que sabe o que é melhor para nós, para a nossa vida. Foi Ele que deseja que um homem e uma mulher se casem, constituam família e que vivam até que a morte se separe. Hoje em dia, infelizmente, nós fazemos casamentos e passa um mês, as pessoas estão separando. 2 meses, 3 meses. Onde está a aliança que é feita um com o outro, mas acima de tudo, é uma aliança que é feita com Deus. Deus está vendo, Deus é testemunha. Deus é testemunha dessa aliança que nós fazemos. Nós fazemos votos. E a palavra do Senhor diz: é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Porque aquele que faz voto e não cumpre, atrai para si as maldições. Então, chegam aqui, as pessoas estão mais preocupadas com a decoração da igreja, as pessoas estão mais preocupadas com o vestido, com o som, com as músicas que vão ser tocadas, do que com o compromisso, a seriedade de se unirem diante do Senhor e cumprir esses votos. Votos de fidelidade, fidelidade a Deus em primeiro lugar. Eu sei o quanto isso é doído, essa aula é doída, porque eu vim de um lar onde o meu pai era adúltero. Eu vim de um lar onde o adultério era praticado. E eu sei o quanto isso é doído.
Por isso que Deus falou, não adulterarás. Por isso que Deus falou, olha, aquele que vai no Antigo Testamento, era digno de morte quem adulterava. Tanto o homem como a mulher eram mortos, para mostrar a seriedade desses atos. O que isso traz para uma família. As consequências seríssimas que isto traz para um casal. Mas o diabo, ele quer destruir o plano de Deus. Aquilo que é importante para Deus, o diabo vai fazer tudo para tentar destruir. E a família é projeto importantíssimo para Deus. O homem e a mulher que se unem e se tornam uma só carne. Isso é projeto de Deus. O sexo é projeto de Deus. Foi Ele que fez o sexo para ser desfrutado dentro de uma aliança, de uma cobertura, de um casamento. Por isso que o diabo tem tentado deturpar aquilo que é tão importante para Deus. Por isso que o diabo tem tentado iludir. Nós estamos num mundo em que se intitula livre. Mas nós nunca vimos tantos escravos na nossa sociedade. Pessoas escravas dos vícios, das bebidas, das drogas, da prostituição, da lascívia, da imoralidade. Nunca em toda a minha vida tenho visto coisas absurdas. E infelizmente, isso tem entrado dentro das nossas igrejas. Aqui está uma moça teclando com uma pessoa. Como que você é? Sou super bronzeado. Uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Nada contra cavanhaque, tá, gente? Não tem nada a ver. Não foi eu que fiz a fotinha, tá? Eu tirei da internet. Isso tem acontecido no nosso meio. Isso tem acontecido entre o povo que se diz povo de Deus. Homens e mulheres que estão viciados na pornografia, estão viciados na internet, em ficar comunicando com pessoas. O que tem? O que tem? Aquele ex-namorado, olha só quem está aqui no Facebook. Aquela ex-namorada. Aquele ex-amante. Olha só, vamos ver. Como é que é? Vamos ver a vida dele. Como que é? Se ele está casado, se ele tem esposa, se tem filhos. Nossa, mas peraí, está melhor do que eu. Ou então está um bagaço. Um dedinho. Vamos agora dar uma conversada para saber, né? Não tem nada a ver, né? Tem uma conversinha, não tem nada a ver. Oi, tudo bem? Como é que você está? Você casou? Tem filhos? Aí começa. Será que não era possível a gente se encontrar? Não, para a gente saber, né?
Colocar a conversa em dia, quem sabe, né? Aqui, dentro dessa igreja, casamentos já foram destruídos por causa disso. Fuja da imoralidade. Cuidado com o espírito do adultério. Ele engana os olhos, destrói as famílias e ainda te faz pensar que você está deitada com o homem mais lindo do mundo. Aí dá para ver como é que esse homem é lindo? Para você pensar. Para você não deixar que essas fotos assim possa levar você a guardar no seu coração o temor a Deus. O temor a Deus. Não brincar com a sua família, com a sua esposa. Não brincar com os seus filhos. Eu sei isso, a dor que causa numa pessoa. A dor que causa nos filhos. Eu lembro que eu carreguei um ódio disfarçado do meu pai durante muitos anos. E esse ódio, ele era disfarçado com indiferença. Às vezes eu me pego pensando e voltando lá atrás. E eu dizendo assim, por que eu não era mais velha naquela época? Porque eu queria quebrar o pau, queria fazer e acontecer. Preservar minha mãe, pegar as dores dela. Meu pai, antes dele morrer, nós ficamos sabendo que ele teve um filho com a empregada do caseiro da fazenda. Eu já contei meu testemunho aqui, de como eu tive que ter um momento de cura com meu pai. Tive um momento de encontro, eu e ele, para nós falarmos, nos perdoarmos, liberar perdão sobre a vida dele. Meu pai se converteu, mas as consequências do pecado ficaram marcadas na nossa vida. E eu sei o quanto isso dói. Eu morria de medo de casar. Eu morria de medo de confiar num homem. Eu tinha medo de me entregar ao amor de um homem. Fruto do que eu trouxe da minha família, da minha casa, do meu lar. Não vamos brincar com o pecado não, gente. Fuja. 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 Não pense você que você é forte, eu dou conta. É só um flerte. É só uma conversinha. O que tem? Fuja. Fuja. A palavra do Senhor é clara. Não brinque, não flerte com o pecado. Fuja, porque é mais forte do que nós. Vamos restaurar nosso casamento. Vamos renovar nossa aliança. Vamos investir na nossa casa, no nosso lar. Se está ruim, ninguém é obrigado a ficar com uma coisa ruim, mas faça alguma coisa para melhorar. Consertem. Busque ajuda. Faça PCE, faça MMI, faz curso de noivo, faz tudo. E acima de tudo, cria vergonha na cara. Porque quem ouve as palavras e as pratica, serás comparado a um homem ou uma mulher prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Para onde você quer chegar? Aonde é o seu fim? Aonde você quer
Para onde é o seu alvo? O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o céu. O meu alvo é seguir com Ele. Não é fácil não, mas com Ele a gente dá conta. O meu alvo é cuidar da minha casa. O meu alvo é cuidar da minha família. O meu alvo é proteger meu casamento. O meu alvo é não dar brecha. Cada um sabe qual área que você é frágil. Então preserve, cuide, cerque a sua casa, cerque o seu casamento. Não dê brecha. Eu falo para o meu marido: olha, eu não quero elogio de outros homens. Eu não quero que outros homens fiquem dizendo que eu estou bonita. Eu não quero isso. Eu quero ouvir dele. Eu quero que ele me elogie. E quando os sinais começam a apitar, quando a gente começa a ficar carente, ei, o sinal está apitando, está avisando, faça alguma coisa, cuide-se, cuide. Fuja da imoralidade. Abra a sua Bíblia. Anote aí. Anote. Escreva. Põe aí vermelho, de vermelho. Cuidado, perigo. 1 Coríntios 6:18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. E o versículo seguinte diz assim: e não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Como que você vai pegar o templo do Espírito Santo e vai unir-se com um adúltero? Como é que você pega o templo do Espírito Santo e se une em imoralidade sexual? Lá em Provérbios 5:8 diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera, do homem adúltero, e não te aproximes da porta da sua casa. Ei, você está sendo tentado por alguém? Foge. Se ela passa nessa rua, você passa por essa. Se ela senta do seu lado, muda de cadeira, muda de sala. Exclui da internet, exclui de Facebook, exclui de Instagram, exclui. Muda de telefone se for possível. Quebra o computador. Está sendo tentado, é pornografia, quebra aquele computador. Ei, gente, não põe computador dentro do quarto dos seus filhos, não. Põe computador no lugar onde todo mundo está vendo. Apesar de que iPhone, tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E o principal é temor de Deus. Temor de Deus, é temor de Deus. É incutir Deus no coração dos nossos filhos. É incutir o temor de Deus. Eu não faço, não é porque somente pelo outro, não. Eu faço porque eu temo a Deus. E o meu compromisso, a minha aliança é com Deus. E eu quero ir para o céu. Eu falei para vocês que eu morria de medo de casar. Eu morria de medo de homem. E eu fiz uma cartinha para Deus. O que eu esperava de um homem, um namorado, mas que viesse a ser meu marido. E a primeira coisa que eu pus nessa cartinha: um homem temente a Deus. Porque se o homem e a mulher temem a Deus, ele vai temer o outro. Ele vai ter medo de pecar. Ele, se teme a Deus, ele não vai trair o outro. Ele não vai fazer coisas imorais com o outro. Um homem que teme a Deus.
E graças a Deus, irmãos, posso falar de boca cheia. Boca cheia, até hoje, nunca vi e nunca no meu coração tive preocupação com o meu marido. Ah, mas que eu me cuido, viu? Não é porque ele é crente, pastor, que eu largo para lá, não. Vem alguma engraçadinha com alguma outra intenção, procure, chega perto para você ver. O que acontece? Vem alguém tirar uma casquinha para ver. Vai sair com a lasca. Eu me cuido. Eu me cuido fisicamente. Eu me cuido emocionalmente. Eu me cuido espiritualmente. Eu me cuido. Eu sei das minhas carências. E eu vou me abastecer as minhas carências em Deus, em primeiro lugar. Que eu descobri que não é marido que preenche carência da gente, não é filho que preenche carência da gente. Eu descobri que é Deus que preenche as carências da gente. Porque se a gente ficar esperando no outro, nós vamos ficar sempre esperando. E triste, porque não satisfez. Não, a minha cota é tanto. Descobri. E para vocês também, não fica esperando marido, apesar de que a gente tem que cuidar do relacionamento. Mas não espere marido, filho, amizade, preencher relacionamento, preencher a gente, as carências, não. Nós precisamos preencher as nossas carências em Deus, que Ele nos conhece, nos formou e sabe do que eu preciso, sabe quando eu estou angustiada. Ele me conhece quando eu choro, Ele me conhece quando nem eu sei o que está acontecendo, porque mulher é assim, nem ela se entende, nem ela se conhece, nem eu. Tem vezes que eu falo, não sei o que está acontecendo. Sabe o que foi? Não sei, eu não sei. Aconteceu alguma vez com vocês? Ou é só eu que sou anormal? Graças a Deus que eu não sou normal, não. Algumas mãos levantaram. Sabe por que o homem foi formado primeiro, depois a mulher? Porque se tivesse sido ela formada primeiro, ela ia dar palpite na formação do homem. Não faz assim, Deus. Não é desse jeito. Não muda. Ela ia ficar dando palpite. Ei, não dê a outra a sua honra, não. Não dê a outro os seus bens. Não dê a outra a sua saúde. E não dê a outro a sua vida eterna, aonde você vai passar a eternidade. Que isso é mais sério. E às vezes nós estamos falando só da vida aqui. E a vida futura. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Não, Gálatas. Não, 1 Coríntios 6 e 10. Alguém leia para mim? 6 e 10. Se possível no microfone. Acharam, gente? 6 e 10. 10, acho que 11. Alô. Preste atenção. 6, 10? É. 1 Coríntios. 9, começa do 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Entenderam? Vamos ler o outro aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuros,
nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Maldizentes, maldizentes. Porque se a gente acha só que é o adúltero que não vai para o céu, acha que é só o assassino que não vai para o céu. Os maldizentes, maldizentes, não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que está falando. Provérbios 6, 24 diz: dê ouvido ao conhecimento, porque ele vai livrar você da mulher imoral, do homem imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela mulher, pelo homem imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Já viu? Fica virando os olhinhos para você. Aquilo é os olhinhos do diabo, irmão. Presta atenção. Abre o olho. Fica bem atento. Aquilo é Satanás. Está virando os olhinhos para deixar você iludido. É Satanás. Agora, a atitude minha e sua, não fica jogando culpa no diabo, não. Um dia nós vimos uma pessoa que tinha praticado adultério. E aí ele rolava no chão, né, Rui? É culpa do diabo. É culpa do diabo. Pastor Rui, levanta. Que coisa do diabo, coisa nenhuma. É culpa sua mesmo. Fica levando a culpa o diabo. Ele tenta. Ele tenta. Está tentando, está ao nosso derredor. Nos tentando. Dá brecha para você ver. Uma brechinha só. É preciso só de uma brechinha. Dá brecha, irmão. Não vigia para você ver, não. A pastora Marisete vai ler um versículo. Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo, gente. Dominá-lo. O desejo. Diz assim: nós estávamos lá. Não seja tentado pelo homem, pela mulher imoral, pelas suas palavras sedutoras, sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Lembre os olhinhos virando, tá? Quando você vê uns olhinhos virando para o seu lado, você fala: sai de ré, Satanás, eu te conheço. É igual uma mulher sedutora ligou para um pastor. Oi, pastor, está conhecendo minha voz? Ele falou: estou conhecendo. Você sabe quem está falando, pastor? Ele falou: sei, é Satanás, pode sair de ré. Qualquer homem ou qualquer mulher, pode ter uma prostituta por pouco dinheiro. Mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Vamos ler de novo, é tão profundo esse versículo. Uma prostituta, um prostituto se paga com pouco dinheiro. Mas o adúltero, a adúltera, pagará com a própria vida. Isso é muito sério, muito sério. Olha isso aqui, vai ficar bem fixado na sua cabeça. O adúltero paga com a sua própria vida. Aqui a mulher, o que ela arrancou? Arrancou o coração. Ficou na mão dela. A sua vida, os seus bens, a sua saúde. Na revista, eu estou falando, eu peguei o que estava na revista, tá? Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. Apesar de que eu acho que tem outras causas, mas as causas da infidelidade: concupiscência e carências.
Vamos ler lá em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Leia para mim, por favor, no microfone, para que as pessoas da internet possam estar ouvindo, viu? Deus está falando com você, que está nos assistindo aí pela internet, você que está assistindo por esse vídeo aí. Deus está falando ao seu coração: fuja das armadilhas do diabo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Leia de novo, pastor Carlos. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência são os desejos carnais, são as vontades, são os prazeres, as concupiscências dos olhos, é aonde você tem posto os seus olhos, aonde você tem colocado o seu olhar. Tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. As carências, que nós dizemos, carências emocionais, físicas, espirituais. Vamos aprender a nos conhecer. Vamos aprender a agradar a Deus em primeiro lugar, a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Não a nossa vontade. Eu vi um negócio na internet, achei interessante. A carne é fraca, mas quem disse que pecado é o alimento? A carne é fraca. Se você satisfazer a vontade da carne, ela vai ficando cada vez mais forte. Então satisfaça a vontade do Espírito. Busque a Deus mais. Se comprometa com Deus. Ah, não dou conta. Não dá conta porque você não quer abrir mão das suas vontades, dos seus desejos carnais. Mas com Deus, quando você tem esse arrependimento, quando você confessa a sua dificuldade: Deus, eu não estou dando conta. Deus, eu estou tentando, mas eu não estou dando conta. Me ajuda, seja sincero, joga limpo, joga aberto com Deus. Deus não quer super-homens. Deus quer pessoas que têm o coração quebrantado, arrependidas. Deus quer pessoas sinceras. Eu não dou conta, Deus, eu não estou dando conta de sair desse relacionamento. Joga limpo com Deus. Deus te conhece, só que Ele quer ouvir. Ele quer ouvir de você o seu clamor. Ele quer ouvir quer que você o busque, que você clame a Ele, e Ele te ajudará nas suas fraquezas. Quando você se sentir fraco, se esconda no forte. O forte é Deus. Leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia, medite na Bíblia. Leia a Bíblia, gente, por favor. Abra a Bíblia, leia. Se você realmente quer fazer a vontade do Pai, se você diz: eu amo a Deus, quem ama a Deus, ama a sua palavra. Quem ama a Deus, obedece a Ele. Pastor Carlos, vou ler um versículo aqui sobre isso. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Muito bem. Andai em espírito, Gálatas 5, 17, 16 e 17. Leia de novo, pastor Carlos, para eles guardar assim, escrever. Gálatas 5, 16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Escuta, às vezes a sua alma está triste, está carente, está necessitada. Aí a sua carne diz assim: por que você não vai no shopping,
compra uma bolsa, compra um sapato. Por que você não vai dar uma voltinha? A sua carne, dizendo para você. Por que você não começa a ouvir aquelas palavras daquele homem lá do seu trabalho? A sua carne. E o seu espírito está dizendo, sai fora, fuja. Se apegue a mim. Se apegue a mim. Agora, a quem você alimentar mais, é o que vai ser mais forte na sua vida. Se você alimentar a carne diz assim, alguém te maltrata, alguém te magoa, alguém te fere, a carne diz, revida, faça o mesmo. Meus irmãos, graças a Deus, esse meu irmãozinho aqui, ó, ele era uma bênção, irmãos. Carlos Vilela, ele estava indo para o mesmo caminho do meu pai. Eu vou expor ele aqui hoje, porque Deus o fez, a transformação que Deus fez na vida desse homem, entendeu? É para me testemunhar, nada é difícil. Pensa num homem que parece que atraía as mulheres. Ele chegava no lugar, eu não sei se é porque ele já tinha um jeito meio sem vergonha. Deus transformou também, né? Essa cara dele disfarçada de sério, não sei, né? E graças a Deus que através das nossas campanhas, das nossas orações, jejuns, Deus o salvou, Deus o libertou, Deus transformou a família dele, porque estava também acabado já. Ele estava traindo. Um dia, eu grávida, a Marisete chega lá em casa, me contou a história. Eu arrumei um pedaço de pau, falei, vamos lá, Marisete, vamos dar um cor nessa mulher. Vamos lá. Aí ele chegou lá em casa, eu grávida, com um pedaço de pau na mão. O que é que vocês vão fazer? Não, nós vamos dar um cor numa mulher aí. Ele falou assim, não, vocês têm que bater no seu irmão. No seu irmão, que vocês têm que quebrar o pau na cabeça dele aí. Aí sabe qual que era o conselho que as amigas da Marisete davam para ela? Faça o mesmo. Faça o mesmo. É a carne dizendo, revida, faça o mesmo, traia. Alguém te machucou, a carne fala, magoa também, fere, machuca, dá o troco. A carne fala assim. E o espírito é diferente, ele diz, perdoa, ame. É difícil, né, gente? É difícil, não é, Alex? Não é difícil? Viver em espírito dá trabalho. É só ele. É só ele. Mas nós estamos servindo a Deus depois para o céu, gente. Nosso tempo aqui é passageiro. Nós não podemos ficar envolvidos com as coisas desse mundo, iludidos com as coisas desse mundo. Tudo passa. Tudo passa. Mas as promessas do Senhor permanecem para sempre. Pastora Cássia, deixa eu só dar um testemunho rapidinho, pode? Pode. Irmãos, irmãs, eu não me envergonho e nem nos sentimos constrangidos com isso que a pastora Cássia está falando, sabe por quê? Eu tenho orgulho do lar que o Senhor me deu hoje. Porque o meu esposo, ele propôs no seu coração em ser um homem diferente. Isso que a pastora Cássia disse é uma grande verdade. Ele atraía mesmo pela sua beleza, que essa carinha feia sempre teve, assim, sério, fechado. Inclusive quando aconteceu na nossa vida, que nós não éramos cristãos ainda, que ele cometeu adultério, os nossos amigos choravam muito, porque tinham ele como um espelho, como um homem sério, íntegro, né? Mas ele caiu, porque confiou na sua própria carne. E como a pastora Cássia disse, eles vieram de um lar muito conturbado. E ele sempre dizia para mim, eu nunca vou ser para você o pai que eu tive dentro da minha casa. Mas ele por si só não deu conta.
Mas graças a Deus, irmãos, que tudo que ele não recebeu do Pai, tudo que ele não recebeu do lar, ele deu aos nossos filhos. E esses dias eu ainda disse a uma pessoa que eu estava aconselhando. Eu disse: olha para o meu lar, olha para os meus filhos, olha para a minha casa. Porque hoje nós somos um exemplo de Cristo aqui na terra e quero continuar sendo, irmãos. Temos lutas, sim, lutamos cada dia contra o pecado, contra a carne, contra a injustiça. Mas graças a Deus que nós vencemos. E hoje eu posso olhar para a minha casa e dizer que a minha casa é uma casa bendita do Senhor. Então, aproveite desta palavra, desta oportunidade, homem e mulher que está ouvindo aqui nessa manhã. E mude a sua casa, porque a resposta das suas atitudes hoje, você vai colher nos seus filhos amanhã. Aí depois não adianta orar muito não, irmãos. Nós temos que mudar. Obrigado, pastor. Obrigada. Amém, glória a Deus. Consequências da infidelidade: perda da comunhão familiar. Os filhos são os mais machucados. Eu tenho atendido filhos que têm 50, 60 anos, mas trazem dentro do coração a dor da traição. Por isso que Deus nos deixou como mandamento: não adulterarás. Porque quem ama não trai. Quem ama não machuca, quem ama não rouba. Quem ama não machuca o outro, não fere o outro. Porque a gente tem que amar o outro como a gente ama a nós mesmos. E o amor de Deus tem que ser derramado nos nossos corações para nós cumprirmos os mandamentos do Senhor. Sem a graça de Deus não é possível, não. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, ninguém consegue. Mas com a ajuda dele nós conseguimos. Nós conseguimos. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos buscar. Perda da comunhão familiar. Consequências da infidelidade: perda da comunhão com Deus. Essa aqui é mais séria ainda. Aqui, ó. Olha o povo caindo lá no lago do inferno, lá, ó. Misericórdia. Jesus, tem misericórdia de nós. Livrai-nos do mal. E aquele que está de pé, vigia, viu? Para que não caia. Que às vezes é muito fácil a gente apontar o dedo, o erro do outro. O erro do outro, esquece os outros dedos que estão sendo apontados para nós. Os outros 3 dedos estão sendo apontados para nós. Um nós apontamos para o outro a gente aponta para Deus. E os outros 3 a gente está apontando para nós. Vamos vigiar, cada um vigia, faz a sua parte. Para de ficar vigiando a vida dos outros, vigia a sua. Cuida da sua casa, cuida do seu lar. Para de ficar vigiando a dos outros. Vamos cada um vigiar. Mulheres, vigia seu relacionamento, seu casamento. Mulheres, sejam sábias. Mulheres, tenham sabedoria de Deus. Ei, aqui nós vamos estar conselhos de como prevenir contra a infidelidade: sexo com intimidade, apego à palavra de Deus e à disciplina. Leia 1 Coríntios 7. Fala sobre relacionamento. Acha aí para mim, por favor. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Gente, o sexo foi criado por Deus, foi Ele que fez. E quando Ele terminou de fazer tudo, Ele disse: eis que tudo é muito bom, crescei, multiplicai, desfrute, goza a vida com a mulher, goza a vida com o homem que Deus te deu. O sexo foi feito por Deus, gente.
para que nós pudéssemos desfrutar dessa bênção, dessa dádiva que Ele nos deu. Diz assim, Provérbios 5,15: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Está falando sobre sexualidade. Desfrutar, não é fazer sexo por obrigação, não. É por prazer. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Está falando de prazer sexual. Não é síndrome de pato, não. Subiu, goza e cai do lado. Nossa, pastora, misericórdia. É verdade, é isso mesmo. É a Bíblia que está falando. Eu só estou traduzindo o que o apóstolo Paulo queria dizer para nós. Eu estou trazendo para a atualidade esse versículo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Dê prazer. Ei, homem, não é com aquela mão boba na hora de dormir, lá para meia-noite, 1h da manhã, todo mundo cansado, está morto. Vem com aquela mão boba assim. Eu falo prazer, te conheço. Você não me dirigiu a palavra hoje. Não me deu um beijo. Não falou que eu estava bonita. E agora, que intimidade é essa, meu filho? Que negócio é aquilo assim, não. Não é bagunçado assim, não. Passa o dia inteiro se estranhando, fica aí brigando, arranhando. Um relacionamento frio, distante. Aí depois quer sexo. O negócio tá bagunçado assim não, gente. Então, homens, antes de você ter prazer, dê prazer para sua esposa. E também a esposa ao seu marido. Não é aquelas coisas mortas lá assim. Acabou? Você não sabe se está dormindo porque está tão gelado que você não sabe. Morreu? Ei. Misericórdia, irmã. Tá difícil? Vai buscar. Gente, a gente ora para comprar casa nova. A gente ora para comprar carro novo. A gente ora quando tem câncer. A gente ora quando tem uma doença. A gente ora e não ora quando está fria sexualmente. Vai orar, vai para o jejum, vai para a consagração. Senhor, encha, Senhor, me dá desejo. Senhor, aumenta nosso desejo aqui um pelo outro, no nosso carinho, nossa paixão. Eu oro. Teve uma época na nossa vida que estava meio assim, ficando normal, assim, e eu já falando, não, estou com dor de cabeça. Ele já olhou para mim, que ele não quer que eu fale o nome do remédio para dor de cabeça. Ele já olhou para mim e falou, olha lá o que você vai falar, hein, mulher. Eu vou falar. Tá com dor de cabeça, irmã? Sexo melhora tudo, gente. Melhora o humor, melhora a pele, melhora o metabolismo, melhora o coração. É melhor dar uma cúpula do que Cooper. Fazer uma cúpula bem feita é melhor do que dar um Cooper, fazer um Cooper. Deixa eu ver o humor de vocês, deixa eu ver como é que tá. Deixa eu olhar para a cara de vocês. Ei, mulher, sabedoria. A mulher adúltera tem favos de mel na língua, na boca. E você às vezes é uma intragável, uma murmuradora, uma reclamona. Vigia, a mulher adúltera perfuma os seus lençóis, põe lençóis de seda, põe lençóis de cetim, ela perfuma o ambiente, e às vezes a sua casa do mesmo jeito, na mesma hora, larga de ser tola. Vigia, a gente tem que fazer muito mais do que a questão lá fora. Nós vamos fazer pelo nosso marido. Perfumar, depilar, cuidar, gente. Esse negócio perde se não lavar. Perfuma, prepara o ambiente.
Às vezes tem mulher que fica apontando para o marido: você viu minha estria? Você viu minha celulite? Falou que celulite é prazer em braille. Ei, os homens não veem isso não. Para de ficar apontando. Eles não enxergam isso não, eles só enxergam aquilo. Então para de ficar apontando. Ah, você viu minha celulite? Você viu minha... Não! O negócio está meio... Está precisando emagrecer, está precisando cuidar. Precisamos cuidar também, né, gente? Põe uma luz ambiente. Não deixa a luz muito assim acesa, não. Deixa assim mais ou menos. Que aí não vê as gordurinhas, não vê a celulite. Vigia. Vigia. Gente que passa, meses sem sexo. A Bíblia fala assim: não vos priveis um ao outro. Ou seja, não deixa de fazer sexo não, gente. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração. Outra coisa, gente. Vou fazer jejum. Vou fazer de jejum de sexo. Peraí, o seu marido concorda? A sua mulher concorda? E outra coisa, por pouco tempo, para que o diabo não vos tente na incontinência. Gente, vamos fazer sexo, gente. Precisamos fazer sexo. Não fica dias e dias sem sexo, não. Você está querendo o quê? Fazer jejum até o meio-dia. Tem umas mulheres que elas ficam tão espiritual, sabe? A espiritualidade falsa. Nada pode, não pode, não, isso é pecado. Os tabus que nós trazemos do passado, nada pode, né? Bom, gente, isso aqui era uma aula para assim, para um dia todo, né? Mas hoje eu só estou dando um respaldo assim, só uma lampejada para a gente vigiar. Homens, vigia. Não vai buscar lá fora, não. Bebe a água da sua própria cisterna, gente. A Bíblia fala que seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. A Bíblia ela é interessante, né? Ela fica comparando a gente assim, né? Corça de amores, gazela graciosa, sacie os seus seios em todo o tempo. Nossa, mas a Bíblia, nossa, isso é muito imoral falar esse negócio aqui, né? É na Bíblia, tá, gente? Aqui, ó. E outra coisa, embriaga-te sempre com as suas carícias. Gente, vamos deixar o marido doidinho para embriagar e ficar embriagado com as suas carícias. Não, não pode, não. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Acabou, desce. Bege. O que é bege? Estou precisando pintar esse teto dessa coisa aqui de bege. Enquanto está fazendo sexo, está olhando para o teto, eu acho que essas paredes estão meio boloradas. Não é isso que a Bíblia está falando, não, que é para a gente desfrutar. Ei, gente, a Bíblia fala aqui, ó. Sacie com os teus seios. A Bíblia compara os seios a cachos de uva. De vez em quando as uvas vai ficando meio uvas passas, mas é gostosa assim mesmo, né? Uvas passas também é gostosa, não preocupa não, tá caindo. É a lei da gravidade, a lei da gravidade. Nem tudo fica de pé assim para sempre. Tá normal, gente. Dá do nosso lado, lá deles, tudo assim. Mas é bom. Desfruta com as uvas passas, entendeu? À frente. Deus criou o século, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei e subjugai a terra. E Deus viu tudo quanto havia feito e achou que estava muito bom. Mais do que relacionamento sexual, envolve também aspectos emocionais e espirituais, né? A intimidade do casal é muito mais do que fazer sexo. É fazer amor. É um relacionamento de alma.
Uma coisa que você não vai ter com o adúltero ou com a adúltera, a alma e o espírito, é prazeres momentâneos com o adúltero. Ali, ó, terminou, muitas vezes dá nojo, arrependimento. Por que eu fui fazer isso? Foi por tão poucos minutos. Eu perdi tantas coisas por tão poucos minutos. Vamos consertar nosso casamento, nosso relacionamento, vamos melhorar. Vamos agradar a Deus e cumprir os votos de fidelidade, primeiro a Deus, depois um com o outro. Está ruim? Vamos melhorar, vamos buscar ajuda. Se em alguma área está difícil, vamos buscar ajuda. Ninguém está falando que você tem que ficar com essa cruz aí pro resto da vida, não, vamos melhorar. A cruz é sinônimo de bênção também. A cruz é sinônimo de vitória. Bom, gente, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Procure ter relações sexuais regularmente, já falamos. Bom, não, deixa. Vamos ficar de pé? São prevenções, advertências contra o pecado. Dê nome ao seu pecado. Quando for pedir perdão para Deus, não passa um rodo não. Fala o pecado. Senhor, me perdoa por aquele dia, por isso, por aquilo. Fala, dá nome. Não fica assim, Deus, me perdoa pelos pecados. Não, dê nome aos pecados. Dê nome. Arrependa diante do Senhor. Deus é misericordioso para nos perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Não adianta ficar escondendo pecado. Um dia o teu pecado te achará. As consequências de quem esconde pecado doenças físicas, emocionais, espirituais. Não adianta esconder pecado. Não adianta, confessa e deixa. Se tiver que confessar para o pastor, procure pessoas idôneas também para confessar seu pecado. Não vai confessando para gente que vai esparramar. Ei, o diabo é aquele que fala assim, pode fazer, ninguém está vendo. Pastor Salmo, pastora Cássia não está aqui, meu líder não está aqui. E ninguém está vendo. Vai, o que tem uma idinha no motel? Ninguém está vendo, ninguém vai ver. O diabo é o primeiro a colocar no jornal no outro dia cedo. Expõe lá em letras garrafais. Fulano de tal, ou fulana de tal, estava no motel, tal hora. E aí ele fica, você não merece perdão. Você está aqui na igreja? Você é um falso, você é um fingido. Ei, confessa esse pecado e deixa, viu? Não é confessar e pecar no outro dia não. Confessa hoje, peca amanhã. Confessa hoje, peca... Não, confessa e deixa. Alcança misericórdia. Deus quer que nós tenhamos uma vida vitoriosa. Chega de viver escravo do diabo. Chega de deixar o diabo te comandar. Está na hora de nós deixarmos o Espírito Santo de Deus comandarmos as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ei, ficar também pensando no outra pessoa enquanto você faz sexo, isso é pecado, isso é adultério também. Jesus falou assim, se você olhar para uma pessoa com intenção impura, olhar, pensar, ficar lá, imaginando, planejando, você já pecou com ela? Nós temos que pôr freio no nosso pensamento. E através do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda na nossa caminhada. Eu desejo que os casais,
que as famílias, que Deus esteja renovando essa aliança de vocês, que Deus esteja renovando esse casamento, Deus esteja renovando o amor de um para com o outro, que Deus esteja renovando o perdão. Ei, pecou, confessou, perdoa, gente, e para de ficar buscando, para de ficar pescando. Não, falou que Deus lança no mar do esquecimento. Perdoou, pediu perdão, arrependeu, perdoou, lançou no mar do esquecimento. Não fica lá, você fez aquilo naquele dia, fica pescando, não. Acabou. E vai fazer curso, gente, pedir ajuda. Ah, eu fiz uma vez, faz de novo, faz 3 vezes, faz 4, faz 5, não tem problema. Busque ajuda. Está sendo tentado? Confessa. Abre o jogo. Confessa para sua esposa, confessa para o seu marido. Olha, eu estou sendo tentado. Vamos blindar o nosso casamento? Vamos blindar o nosso relacionamento? Vamos orar junto. Vamos buscar cobertura junto. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe a guardarmos a nossa família debaixo desse sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a nossa vida, que foi derramado sobre a nossa família, para que o anjo destruidor não venha e fira a nossa casa, para que o anjo destruidor não entre e destrua aquilo que poderia ser algo maravilhoso, lindo, para que você não dê a sua honra a outros, os seus bens, a sua saúde a outros, e depois no final venha dizer: por que eu não dei ouvido às palavras da pastora Cássia? A pastora Cássia grita muito, mas eu devia ter ouvido ela. Aqueles gritos dela era para me alertar, era para me fugir. Por que eu não dei ouvido? Lembre da pastora Cássia, quando o diabo estiver ali, rodeando, te iludindo, aquele homem, aquela mulher. Lembra da mãozinha da pastora Cássia? Fuja, fuja. Fala comigo, faz assim. Fuja, fuja, não brinque com o pecado. Fuja, corra. Deixa eu falar você de frouxo, deixa eu falar você de mariquinha, deixa eu falar o que quiser falar. Fuja. O nosso compromisso é que aquele que tudo vê, aquele que há de julgar as nossas ações, as nossas palavras, aquele que vai julgar a nossa vida, nós vamos comparecer diante dele um dia, e ele há de julgar as nossas atitudes. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Deus, nós estamos aqui porque somos carentes da Tua misericórdia, somos carentes da Tua graça. Meu Deus, é o Teu Espírito Santo de Deus que nos convença nesta manhã do nosso pecado, da nossa justiça e do nosso juízo. Espírito Santo de Deus, nos conduza, sonda os nossos corações, sonda a nossa vida, vê se há em nós algum caminho mau e nos conduza por veredas que agradam ao Senhor. Queremos Te servir em espírito e em verdade. Guarda a nossa casa, guarda nosso casamento, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, guarda a nossa geração, é geração bendita do Senhor. Nós não queremos, meu Deus querido, que essas maldições venham passando de pais para filhos, porque o Senhor levou sobre si toda a maldição naquela cruz do Calvário, e hoje nós tomamos posse das bênçãos do Senhor, hoje tomamos posse da força que vem do Senhor, para nos livrar de todo laço, toda arma, toda artimanha do diabo, toda armadilha de Satanás contra a nossa vida. Livra-nos, livra-nos, livra-nos do dia mau, Pai querido. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está, que o Senhor nos convença, meu Deus querido, daquilo que tem que ser deixado, daquilo que tem que ser abandonado, Pai querido, para que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus.
Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.